Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas. Hoje, mais um vídeo de opinião. Desta vez, aqui vão ser opiniões muito curtinhas. São 3 livros, mas ainda para o gosto ao quadrado, mas aqui mais dentro da onda do infantil juvenil. E depois, um conto. O conto não irá contar, como é óbvio, para o gosto ao quadrado, mas como eu prevejo que este vídeo será muito curto, resolvi juntar. Os primeiros 2 livros, então, Aventuras e Desventuras de Kim e Felipe, o volume 7 e o volume 9. Tinha estes livrinhos cá em casa, eles são do RG, o mesmo criador do Tintin, e acho que é fácil conseguirmos perceber as semelhanças, portanto, não só aqui do traço, não só aqui pelo polícia, muito parecido com os polícias do Tintin, e mesmo aqui então pelo Felipe e pelo Kim, que eu suponho que na versão original terão outros nomes, como é óbvio. Mas são então histórias muito curtinhas, portanto, cada história são aqui 2 páginas. Tem algumas um bocadinho que eu achei mais divertidas, tem outras que passaram completamente ao lado, portanto, mas não deixa de ser interessante. Esta, por exemplo, aqui eles só são meio antigos, eles já estão aqui a descolar, mas não quis deixar de os ler, estavam aí. O outro livro, então, o Cinco Uma Desenhada, o Castelo do Barão de Ferro, só que este livro não é uma adaptação de nenhum livro dos 5. Porquê? Porque não há nenhum livro dos 5 que tenha este título. E eu pensei inicialmente, quando vi que era os 5, este livro também estava cá em casa, atenção. E quando vi que era... depois cá dentro diz que é uma aventura das personagens criadas por Enid Blyton, e depois diz então o texto e o desenho. Portanto, eles pegaram nos famosos 5, portanto, a Sé, o Tim, e agora não me recordo dos outros 2, dos outros 3, já não sei contar. Um é o da Fid, e não me lembro do nome, nem da outra rapariga, nem do outro irmão. Mas pronto, eles pegaram então nestas personagens, eles até são conhecidos pelo dos 5 aqui, e tem aqui uma aventura muito ao jeito dos 5, porque eles é que desvendam as coisas, mas tive pena que não fosse então uma das aventuras mesmo dos 5, mas pronto, leu-se. O conto que eu vos tenho para vos falar, então, o Papel Pardo, foi o conto que foi aqui organizado pela Dora, que ela convidou então 9 autores e cada um deles tinha que escrever uma parte, sem saberem quem é que tinha escrito, quem é que escrevia o quê. Eu gostei muito, eu não vou entrar em pormenores aqui da história. Não notei assim grande diferença de ser escrito por vários autores, mas há uma ou outra pequena, que para mim funcionou, pequena incongruência. O Falco me deixou também um bocadinho baralhada. A Vitória é polícia ou é agente secreta, ou é agente secreta e está infiltrada, portanto fiquei assim um bocadinho baralhada. Houve ali um ou outro capítulo que eu senti que que baralhou ali um bocadinho. Eu gostei de um pormenor, e acho que está muito bem conseguido, e eu acho que quando os autores falavam em conversas, não sei se foi no podcast, se foi no vlog da Dora, que ela notou alguma repetição. Eu penso que a Dora se esteja a referir a uma parte em que eles repetem são vidas, são muitas vidas em a minha vida. Eu gostei que todos tivessem, ou se não foram todos, foram praticamente todos, pegado nessa frase em especial. É uma frase que é mencionada logo no início. Quem abriu o conto foi a Célia e para mim fez um trabalho excepcional. E o Rui vem logo a seguir. Eu não queria estar aqui a enumerar as pessoas, porque eu sei que me vou esquecer de algumas. Por exemplo, a Célia começou muito bem e o Rui, que foi o segundo, fez um trabalho também excepcional, porque não notei, peço desculpa, não notei absolutamente diferença de transição da Célia para o Rui. E portanto, e eles pegaram todos nesta frase, que acaba por ser importante. Só que lá está, achei que tinha ali, talvez porque cada um deles tenta dar ali sim o seu cunho mais pessoal, alguma questão de personalidade ou alguma questão da história. E houve ali algumas partes na personalidade da Vitória
algumas ali pequenas que para mim lá está, foram pequenas incongruências, mas que depois o Bruno, em termos também de pontas soltas, o Bruno, que foi quem puxou, também fez ali um grande trabalho de atar as pontas todas. Eu acredito que ele teve ali muito trabalho a conseguir unir tudo, porque ficou ali praticamente tudo para fechar, tudo para desvendar na parte final, mas foi um conto muito interessante. A ter que classificar, eu julgo que eles não têm o livro no Goodreads, mas a ter que classificar, provavelmente classificaria com umas 4 estrelas bastante sólidas. Não me arrebatou, lá está, também tenho bastante dificuldade com os contos, dificilmente me arrebatam, mas efetivamente foi uma grande leitura e espero ansiosamente que haja mais edições, porque já foi muito giro acompanhar quem está deste lado, não saber quem é que era, e esta expectativa de termos um conto então criado por tanta gente em que no fim consegue ter um trabalho tão satisfatório, porque eu acredito que tenha sido muito difícil para os autores. E pronto, eu vou ficar por aqui. Provavelmente não leram nenhum destes da banda desenhada, mas vou tentar, se não me esquecer, deixar aqui então o link para o blog onde está disponível este conto. E dei-lhe uma oportunidade, até é uma forma de conhecer autores portugueses que se calhar não conhecem ainda a escrita deles, e portanto deixo-se esse pequeno desafio. Se já leram o conto, digam-me cá em baixo o que é que acharam, se concordam com a minha opinião, se não, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.